6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E o versículo 8. Entremeceste-se e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Vamos repetir essa parte aí. Que não conhecera a José. Não conhecera a José. Que não conhecera a José. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Todos nós que estamos aqui conhecemos um pouco da história de José, ou já ouvimos falar sobre José. José é o filho preferido de Jacó, o filho mais amado de Jacó. Se a gente ler um pouco essa história, a gente vai entender que José é fruto da união entre Jacó e Raquel. Se a gente for entender um pouco mais dessa história, a gente vai entender que Jacó vai trabalhar durante 7 anos para conquistar essa esposa. Só que quando se chega ali para ter um momento, um enlace matrimonial, o seu sogro o engana ali e dá a sua filha mais velha. E depois Jacó vai trabalhar mais 7 anos por essa esposa, totalizando 14 anos de trabalho para conquistar uma esposa. Porque naquela época tinha que ter um dote, tinha que ter um valor, tinha que ter algo específico, uma casa para morar, ou tinha que trabalhar para o sogro para herdar uma esposa. Só que a gente percebe que esses 14 anos parece que é um pouco inválido para ele. Porque depois dele se casar com Raquel, depois desses 14 anos de trabalho, que Deus ainda vai fazer ele prosperar, ele percebe que ele casa com uma mulher estéril. Além dele ter Lia, que foi a sua primeira esposa, que foi ali uma enganação que ele teve do seu sogro, ele vai ter mais 2 esposas. Porque Raquel, quando ela percebe que ela não consegue engravidar, ela vai dar a sua serva para que ele se deixe com ela, Bila. E ele percebe ela percebe que aquilo ainda não é dela, ela continua meio que amarga. E Lia, vendo essa situação, também dá a sua serva para o seu esposo, totalizando 4 esposas Jacó vai ter. Só que o que ele mais almejava dentro do seu coração é ter um filho com a esposa amada, com a qual ele trabalhou 14 anos. E a Bíblia vai deixar claro, lá em Gênesis, que Deus vai lembrar de Raquel. O que eu acho impressionante é como Deus trabalha. Porque a Bíblia não fala que Jacó orou por Raquel, a Bíblia não fala que Raquel buscou o Senhor, a Bíblia não fala que Raquel pediu a Deus, não fala nada disso. O versículo é apenas claro, Deus se lembra de Raquel. Entenda que quando Deus tem uma promessa na nossa família, quando Deus tem uma promessa dentro da nossa casa, quando Deus tem coisas a concretizar, muitas das vezes não é nem necessário alguém pedir ou implorar pela misericórdia de Deus. O próprio Deus já marca e sela aquela família. E a Bíblia diz que Deus vai se lembrar de Raquel. E quando Deus se lembra de Raquel, ela vai gerar o seu primeiro filho, que se chama José. Aí a gente começa a entender por que Jacó ama mais ele do que os outros filhos, porque ele é o
direcionado por Deus. Direcionado por Deus. A gente não entende que algumas coisas que acontecem na nossa vida é a própria direção de Deus. E aos olhos humanos, parece que foi uma desgraça que aconteceu. Porque a partir do momento que ele vai ter aqueles sonhos, ele já começa a ser mal visto pela família. Ele já começa, as pessoas já não tinham um bom hábito com ele, já não gostavam muito dele, por ele ser o preferido. Mas depois desse sonho, a coisa começa a aumentar. Quando ele tem o segundo sonho que via o sol e a lua se curvando, até o pai que o considera como preferido vai se levantar contra ele. Como assim? Você quer dizer que nós que te geramos vamos se curvar? Entenda que quando é necessário que Deus faça acontecer, vai acontecer de qualquer jeito. Eu creio. Os irmãos vão vender ele. Os irmãos, através dessa venda, ele vai se tornar um escravo. Potifar vai comprar ele. Porque naquela época o escravo só sabia trabalhar, mas estavam vendendo um escravo que sabia ler e escrever e tinha o dom de administração. Apenas 30 moedas. Vai pagar praticamente o conhecimento de uma pessoa que vai mudar toda a trajetória do Egito. Eu quero te dizer uma coisa, que para muitos nós não valemos nada. O que hoje, vamos colocar, não é que seja o valor de hoje, mas R$30 dá para fazer muita coisa. Muitas das vezes é o que as pessoas colocam no nosso valor. Você não tem valor, você está abaixo de nada, você não serve para nada, não tem valor que pague o que você é. E muitas pessoas nos menosprezam. Mas é esses aí que o próprio Deus aperfeiçoa e faz prosperar. Aquele homem que foi comprado somente por 30 moedas vai mudar de tal maneira a história do Egito que ele vai se tornar governador. O próprio rei vai dizer para ele que ele só não manda a mais porque existe uma hierarquia, mas automaticamente ele manda mais do que o próprio rei. Automaticamente ele se torna rei, porque o rei tira o anel do dedo e dá para ele. Naquela época, o peso do reinado estava ou sobre o anel, ou sobre a capa, ou sobre o cetro. E ele vai entregar o anel a José. Ele automaticamente estava entregando o reinado na mão de um escravo que foi comprado por 30 moedas. Entenda que como Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas foi necessário José passar por vários processos. Ele foi vendido, ele se tornou escravo. Primeiro ele foi jogado em uma cova. Preste atenção no homem que foi reduzido a nada. Mas Deus pega as pessoas que não têm valor e faz se assentar com príncipes. Aleluia. Glória a Deus! Ele é lançado em um poço, ele é vendido, ele se torna escravo, ele foi comprado, e quando ele é comprado por um eunuco, a esposa desse eunuco começa a se interessar por ele, porque a Bíblia deixa claro que José é um homem bonito. Entenda que os escravos daquela época, eles eram comprados, talvez muitas das vezes pela boniteza deles, porque eles só eram comprados para trabalhar. E José começa a prosperar a casa de Potifar. E ele resolve não se deitar com a esposa de Potifar. E isso cria ali uma mentira. A esposa de Potifar cria uma mentira. E Potifar lança ele em uma cadeia. Ele é preso. E depois dele ser preso, ele interpreta 2 sonhos. Do copeiro e do padeiro. E depois que o copeiro volta para o seu cargo, ele lembra de José. José vai até o rei, interpreta os sonhos que o rei tem. E a gente entende que a partir daí, ele toma a confiança do rei por conta de uma interpretação. Eu te pergunto, quem é o único que pode interpretar sonhos, revelações, profecias? Glória a Deus. Somente
Deus. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo de Deus Glória a Deus. não tem como ficar abafado, escondido e preso. O próprio Deus fala assim, lembra dele? Chama ele. Porque tem o Espírito Santo de Deus. Se a gente for lembrar dessa palavra, lembra dele, chama ele, automaticamente a nossa mente vai para Davi. Ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Deus. Entende a importância de que Deus faz na vida de uma pessoa? Oh, aleluia. Eu resumi aqui a história de José, mas o foco de hoje não é a história de José. É para que a gente venha entender que passando um tempo que a gente leu aqui, as pessoas que viram José crescer, viram José ser bem sucedido, a família de José que vai para o Egito, prospera ali, gera filhos, gera criação, gera uma multidão, todos eles vão morrer. E vai nascer uma nova geração que não se lembra de José e vai vir um novo rei, um novo faraó que também não conheceu a história de José. Você percebe que já passaram mais de 2000 anos. E nós estamos aqui e conhecemos a história de José. Glória a Deus. Quando Deus quer fazer uma mente esquecer, ou as pessoas esquecerem de um legado, Ele faz assim. Entenda que não precisa a gente formar um legado para mostrar para homens. Nós temos que crescer para o reino, trazer pessoas para o reino, levantar um exército, levantar discípulos voltados para Deus, porque quando morrerem vai nascer uma nova geração que não vai lembrar da gente, mas vai lembrar daquele a qual nos usou, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí você entende uma coisa, agora a gente vai entrar no foco da mensagem, que não é José. No versículo 9, e disse ele ao seu povo, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplicasse, para que, vindo a guerra, ele não se junte com nossos inimigos e peleje contra nós. Entenda que um homem, ele toma uma posição de ser usado por Deus. A gente está falando de José. Ele poderia criar uma mágoa dentro do seu coração e não querer se ajuntar, não querer lembrar de Deus ou apregoar o nome de Deus de alguma forma. Ele podia se ajuntar com os egípcios. Ele já se vestia como os egípcios. Tanto que os irmãos dele foram até lá e ele estava com vestes reais. Mas a Bíblia fala que ele vai se descobrir para dar a conhecer aos seus irmãos. Entenda que esse homem vai levar a sua família. Alguns da sua família vão morrer, a geração que nasce não se lembra dele, mas esse povo vai se tornar numeroso. Entenda que quanto mais o povo era afligido, mais o povo crescia. Eu não sei se você está conseguindo entender isso. Deus poderoso. Quanto mais nós somos contra-atacados, quanto mais o inimigo trama contra as nossas vidas, quanto mais tenta nos derrubar, mais nós crescemos, nos multiplicamos e prosperamos nessa terra. Eu creio. Percebe que eles vão se tornar mais numerosos do que os egípcios. E eles estão aonde? Eles estão em Canaã? Não, eles estão no Egito. Mas eles vão se multiplicar mais do que os egípcios. Aí, os egípcios vão começar a observar aquele povo. Entenda que é um povo considerado escravo. Entenda que para eles é um
afligia o povo de Israel, tanto mais esse se multiplicava e se espantava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Como que eles ficaram? Inquietos. Porque eles matavam, eles oprimiam, eles escravizavam, mas o povo se multiplicava. Aí eu quero falar aqui de duas mulheres. A gente fez esse resumão todo na história para falar somente de duas mulheres, que está aqui no versículo 15. O rei do Egito disse às parteiras hebreias, das quais se chamava Sifrá e a outra Puá. Qual o nome das duas? Sifrá e Puá. Qual o nome das duas? Sifrá e Puá. Vocês vão gravar esse nome na mente de vocês porque vai ser um marco da história de vocês. Duas mulheres. Vai marcar a história do povo de Israel. Por que duas mulheres? O que essas duas mulheres vão interferir? O que essas duas mulheres vão acrescentar para Israel prosperar, para os hebreus prosperarem? Não vai matar o mundo. Versículo 16. Quando ajudares no parto das hebreias e virdes sobre os assentos e for filhos, matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém... Qual é a palavra? As parteiras, porém... As parteiras, porém... Temeram a Deus e não fizeram como rei do Egito lhe dissera, antes conservava a vida dos meninos. Agora eu pergunto, quem vai libertar os hebreus? Quem vai libertar o povo de Israel? Qual o nome dele? Moisés. Mas antes de vir Moisés, quem teve que temer primeiro para que ele viesse ao mundo? As parteiras. A mãe e as parteiras. Entenda que a nossa atitude, qual for a mínima que seja, ou arriscando a nossa própria vida, tem um destaque. Porque naquela época, quem não obedecia às ordenanças de Deus, do rei, era morto. Mas aquelas parteiras, elas não temiam os homens. Elas temiam a quem? Você tem uma consciência como é importante temer a Deus? Quando tememos a Deus, geramos libertação. Aleluia! Não libertação só da nossa vida. Porque quando falamos de uma libertação da nossa vida, é que a gente não teme mais o que o homem pode fazer com o nosso corpo. Mas também gera uma libertação ao nosso redor. Porque além de nós passarmos uma confiança para quem está do nosso lado, nós também geramos milagres. Por conta de temer a Deus. Essas duas mulheres, elas marcam a história. E nasce grandes homens de pequenas atitudes, de pequenas pessoas, de pessoas simples. Quando nós ouvimos falar da história de Moisés, quem aqui já ouviu falar do nome das parteiras? Talvez nós lemos e nem damos importância para isso. Mas tem que haver um temor para grandes milagres serem gerados. Aleluia! Você está entendendo isso? Que tem que haver um temor para ser grandes milagres gerados. O temor gera coragem, o temor gera uma determinação, o temor gera uma justiça, o temor gera uma reverência e uma dependência de Deus. Aleluia! O temor significa reverência, respeito e submissão a uma divindade. E nós aqui tememos a quem? Deus. Nós estamos vivendo o último dia, os últimos dias. E se nós não tivermos um temor ao Senhor, se alguém vier com uma faca, com
Lua que pode fazer comigo, porque ele pode matar o meu corpo, mas a minha alma já tem um lugar. Aleluia. Glória a Deus. Temor é reconhecer a santidade de Deus. Ah, eu temo a Deus porque Ele vai fazer um milagre. Isso não é temor. Temor é eu reconhecer quem é Deus. O meu único e suficiente Salvador. O temor não é títulos do que Deus pode fazer. O temor é o que Deus é. Deus é justo, Deus é o guarda fiel do seu povo. Deus não pode negar a si mesmo. Deus é fiel, Deus é poderoso. É eu reconhecer. O temer é honrar a Deus. Não só com os lábios, mas com uma vida que glorifica o nome do Senhor. O temor é confiar exclusivamente nele. O temor não é eu tenho essas moedas aqui, dá para eu pagar amanhã juntando com a fé que eu tenho em Deus, vai juntar com a minha moeda. Não. O temor é confiar especificamente e completamente em Deus. Não é eu tenho essa opção e essa outra opção. É exclusivamente o único alvo. Isso foi o que as parteiras fizeram. Elas não se importavam com o que poderiam fazer com a vida delas. Elas não se importavam que o rei poderia banir ou matar elas. Elas se importavam em temer a Deus e não fazer a vontade de homens. Deus Santo. E quantas das vezes, por conta de uma ordenança de um homem, de um patrão, de um chefe, qualquer coisa que seja, nós deixamos de lado ou deixamos de temer a Deus. Porque temos o medo. Ele pode me desempregar, ele pode fazer isso, ele pode cortar meus benefícios, ele pode invadir minha casa, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E por conta desses tipos de coisa, deixamos de temer a Deus. E o mais impressionante é que como lemos, como mulheres marcam a história e como pessoas, hoje em dia e naquela época, queriam excluir as mulheres. Entenda de que quando há mulheres que têm o temor de Deus, coisas grandes acontecem. Aleluia. Nós estamos falando de homens e mulheres que foram escravizados por mais de 40 anos. Mas pela atitude de duas mulheres, aquele povo é liberto. Você imagina se outras pessoas tivessem tomado algumas atitudes antes. Talvez se fosse um homem, não temeria tanto como se fossem as mulheres. Mas nós temos que entender que Deus não se importa. Se é homem, mulher, criança, adolescente, ancião, adulto, qualquer que seja. É só temer a Deus que Ele usa. Nós temos que ter a consciência que Deus usa qualquer um, até a mãe, até o pastor, qualquer idade que seja. Mas nós temos que entender que temos que temer a Ele. E entender que Ele existe. Mas eu quero frisar uma palavra, que é isso aqui. O versículo 12 vai dizer que os egípcios afligiam o povo, mas esse multiplicava. Eu te pergunto, por que esse povo multiplicava? Porque tinha uma promessa. E essa mesma promessa foi feita a 3 homens. E quais foram esses 3 homens, pastor? Que Deus fez a promessa que iria multiplicar a sua descendência? Abraão, Isaac e Jacó. Quem é o pai de José? E aonde ele estava? A promessa continua se cumprindo. Eu farei que a sua descendência multiplique-se, granjeie, tenha possessões. Essa promessa foi feita há tempos atrás. Oh, meu Deus. Mas ainda continua se cumprindo. Eu te digo que não importa onde você esteja, a promessa vai se cumprir. A promessa foi feita em Canaã, mas se cumpriu aonde a bênção estava. A bênção está aonde eu coloco a planta dos meus pés. Não importa se é uma terra idólatra, não importa se as pessoas onde estão
de geração a geração. Oh, meu Deus! O que nós não podemos esquecer é de espalhar essa notícia. É de espalhar essa palavra. Temor. Oh, Temor ao Senhor. Salomão vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Para que nós queremos ser sábios, nós queremos prosperar, nós queremos muitas coisas. Mas o principal é o temor. Se nós não tememos a Deus, nós não temos fé. Ah, mas a fé é crer, mas é crer em algo. E para eu crer em algo, eu tenho que temer. E o único que eu tenho que temer é Deus. E que muitas das vezes, nós não entendemos como que o Senhor faz algumas coisas na nossa vida. aleluia! Esses 3 homens recebem uma palavra que eles iriam se multiplicar. Mas eu trago uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido. Eles receberam uma promessa. Mas ela não se cumpre na terra onde Deus falou. Aonde Deus fez a primeira promessa, que é em Canaã, a terra da bênção. A terra onde os egípcios, aonde os hebreus vão herdar, alguns, após a sua libertação. Em cada um desses 3 homens, a promessa vai se cumprir em uma terra diferente, em uma terra estrangeira. É impressionante como Deus faz na nossa vida. Aonde a gente pensa que as coisas só vão acontecer em uma determinada terra, em um determinado lugar, é um quesito em que tudo só acontecem ali, Deus muda a chave, Deus vira a chave. Oh, aleluia! Esses 3 homens vão prosperar em terras estrangeiras. Para que nós possamos entender que não existe placa ou algo determinado, só pode acontecer se for aqui. Vai acontecer aonde eu pisar a planta dos meus pés. Porque aonde eu for, as bênçãos me seguem. Eu te digo que se José continuasse na terra onde ele estava, onde ele já habitava, o milagre também iria acontecer ali. Mas Deus queria fazer uma coisa para que todos possam entender que se não fosse ele, nenhum homem poderia fazer. Meu Deus! Nós temos que entender que na nossa vida, muitas coisas vão acontecer dessa forma. Vamos chegar ao dia que estamos lá no fundo, como se estivesse no fundo do poço. Mas é necessário. Porque algumas pessoas têm que parar para analisar. Daí ninguém tira ele. Porque algumas pessoas precisam pensar. Nem se ele tivesse dinheiro, ele sairia daí. É dessa forma que Deus pega e transforma. Porque ele gosta de trabalhar quando as coisas, quando existe a palavra, é impossível. Eu te digo. E hoje em dia nós falamos, é impossível fulano ser liberto da cachaça. É impossível fulano ser não sei o quê. É impossível acontecer isso, é impossível acontecer aquilo. Meu Deus! Mas nós não conseguimos compreender que o impossível é a especialidade do nosso Deus. Entenda uma coisa. Lá no versículo 20 vai dizer o quê? Portanto, Deus fez o quê? Gente, vocês estão dormindo? Versículo 20. Portanto, Deus continua. Leia, por favor, evangelista. Versículo 20. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou, e se tornou muito forte. 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele os constituiu família. Você entende que Deus abençoa elas por conta de uma atitude? Aleluia! Deus dá a essas 2 mulheres famílias, porque elas temeram a Ele. Deus constitui uma família especificamente para elas. A família que você tem hoje é um benefício de Deus. Você consegue compreender isso? Fala para você mesmo, a família que eu tenho hoje. Fala, gente, tá comigo não? A família que eu tenho hoje é um benefício de Deus. É um benefício de Deus. Muito bonitinho? Glória. A família que eu tenho hoje é um benefício de Deus. Porque quando nós tomamos uma atitude de temer,
esposo, Deus preparando o filho, Deus preparando o sogro, Deus preparando a casa, Deus preparando e construindo tudo perfeitamente por uma atitude que elas tiveram, de temer a Ele e não matar. Elas entenderam que elas não podem matar aquilo que Deus dá vida. E é isso que acontece na nossa vida. Não tem como matar a nossa fé, porque nós tememos ao Senhor. Não tem como matar os nossos sonhos, porque foi projetado pelo próprio Deus. Não tem como o homem interferir naquilo que o Senhor coloca dentro dos nossos corações. Você pensa que... Você imagina um pouco a mente de Faraó. Faraó tem como que as mulheres fossem frágeis demais. Por que ele tem essa mentalidade que as mulheres eram pessoas frágeis? Porque ele fala assim, mata os meninos e deixa que as mulheres vivam. Porque na mente dele as mulheres só servem para cozinhar ou fazer o serviço do lar. Mas observa, quem vai ser o canal para a bênção chegar até o Egito? Duas mulheres e depois a mãe, que vai ser Joquebede, que ela também poderia matar o seu filho, porque aquela carga, aquela coisa toda que eles estavam matando as famílias, poderia acontecer dentro do lar dela. Eles poderiam chegar lá, matar Miriam, Arão, que já tivesse nascido, e o seu esposo. Mas ela também teme a Deus e ela não mata o seu filho. Ela esconde ele, se eu não me engano, aproximadamente 3 meses. Ela vai colocar ele num cesto e vai entregar na mão de Deus. Mas até onde ela pôde esconder, até onde ela pôde fazer e temer a Deus, ela fez. E muitas das vezes é isso que está acontecendo hoje na nossa realidade. Estão querendo jogar as mulheres de escanteio, matar as mulheres de uma certa forma. A fé, não dando oportunidade às mulheres hoje em dia no nosso meio. Mas não entendem o poder de uma mulher que teme a Deus. Elas podem salvar uma geração. Nós estamos falando de 3 mulheres que temeram a Deus e salvaram uma geração. Enquanto estão preocupados com títulos de homens, enquanto homens estão crescendo, existem mulheres temendo a Deus e cumprindo o ID. Hoje nós estamos aqui mais em mulheres do que em homens. E se cada uma que está aqui resolver temer a Deus, eu acho que nem todas elas tomaram curso. Se cada uma que está aqui resolver temer a Deus, ninguém aqui quer temer a Deus. Se nós que estamos aqui, mulheres, resolver temer a Deus, nós vamos gerar milagres, nós vamos gerar pessoas que podem libertar a nossa nação. Nós servimos um Deus que ainda realiza o impossível. Nós servimos um Deus que ainda faz milagres. As pessoas não têm a capacidade, não conseguem compreender, não conseguem raciocinar e analisar a força e automaticamente uma palavra muito usada, o poder que existem em mulheres que temem a Deus. Enquanto o inimigo está pensando em matar só os mais novos, eu quero que você preste atenção nisso. Que Faraó ele estava se preocupando só com os mais novos. Só com os frutos que estavam nascendo. Enquanto o inimigo está se preocupando só com os mais novos, existem anciões com temor, que não temem o que o homem pode fazer. Olha o que diz em Êxodo 1:17. As parteiras temeram a Deus. E Faraó estava se preocupando só com os meninos. Mas ainda existem anciões, homens e mulheres que temem a Deus. E hoje em dia, as pessoas ao nosso redor estão se preocupando só com os jovens. Mas ainda existem homens, mulheres, anciões que temem a Deus, que podem salvar toda essa geração. Nós estamos aqui e podemos tomar uma atitude diferente hoje. Aleluia! A atitude de temer a Deus de todo o seu coração.
Se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, para tomar as atitudes que aquelas parteiras tomaram. De temer ao Senhor. E não de se importar com o que pode fazer o homem, mas sim temer ao Senhor, meu Deus. Aleluia! Nós temos a convicção e a certeza que nós seremos geradores de milagres, geradores de grandes libertações, Pai. Nós iremos ter discípulos, nós iremos ver os frutos, nós não iremos matar esses frutos, mas esses frutos irão crescer. Aleluia! Como discípulos do Senhor. Pai, que hoje em dia as nossas mãos não sejam para matar esses jovens, esses adolescentes que estão chegando a Ti, mas sim dar fortalecimento a essas crianças que se aproximam de Ti, Pai. Porque a Tua palavra deixa bem claro, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Aleluia. E Faraó, os que estão nesse mundo, querem impedir esse tipo de ordenança, querem matar crianças, envenenar crianças, fazerem rituais com essas crianças, mas nós estamos aqui para ser como as parteiras, temer ao Senhor e trazer vida a esses pequeninos, trazer vida para que eles possam conhecer o caminho da verdade, porque a Tua palavra deixa bem claro, instrui a criança no caminho em que se deve andar, porque quando crescer, não se desviará dele. E foi assim que Moisés foi criado, foi assim que Moisés foi bem sucedido, porque ele conhecia o caminho e através desse caminho ele foi o libertador daquela nação. E nós estamos aqui, Senhor, para ser como lâmpadas, para ser como sal, para ser como luz desse mundo. Nós queremos ser diferentes dessa geração, nós queremos gerar frutos, mas frutos dignos de arrependimento, meu Deus. Nos usa e nos utiliza para honra e glória do Teu nome. Que não venha ser o nosso eu, o nosso querer, que nós venhamos diminuir, mas que o Teu poder cresça cada vez mais, Senhor. Sim, meu Pai. Eu creio! Nos utiliza, nos usa para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Não porque nós queremos ser usados, mas é para o Teu nome ser glorificado através da nossa vida, Pai. Que possamos ser diferentes, Pai, e possamos marcar a história. Não porque somos pessoas que serão marcantes, mas porque Sim, somos meu Deus. pessoas que somos direcionadas por Ti. E pessoas que são direcionadas por Ti são Glória a destaque, Jesus. são exemplo por onde passam, porque são direcionadas por Ti, Pai. Desça! Que possamos ser guiadas pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que não possamos andar segundo o nosso coração ou segundo a nossa mente, porque o coração dos homens imagina e planejam, mas a resposta certa sai da boca do Senhor. Os nossos sonhos, os nossos planejamentos, muitas das vezes não tem nada a ver com o Teu querer e a Tua vontade, mas aquilo que o Senhor tem para nós é maior do que qualquer coisa que já vivemos na nossa vida, Deus. Aleluia. Nós Te agradecemos pela nossa família, Pai. Porque nós entendemos essa noite que a nossa família foi o Senhor que constituiu. Obrigada por essa herança, por essa dádiva. Sim, meu que o Pai. Senhor vai confiar em nossas mãos. E que cada vez mais possamos entender, Pai, qual é o nosso chamado nessa terra. Porque o Senhor nos chamou para essa terra. Porque estamos aqui para fazer a diferença, para nos aproximarmos mais e mais de Ti, Senhor. Eu não sei o que vai ser necessário acontecer nas nossas vidas para que a Tua mão se mova através de nós. Mas que o Senhor venha cumprir, Pai, aquilo que o Senhor já tem para as nossas vidas, Pai. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor possa fazer o Teu querer e a Tua vontade em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.